Antes da gente começar exatamente aqui o nosso programa, eu gostaria de falar que eu não faço a mínima ideia de como o nosso ouvinte vai arranjar de ver esse filme, porque isso aí não tá no cinema, não tá no DVD, não tá na Netflix, não tá em lugar nenhum. Então, assim, às vezes, quando a gente mora em lugares mais afastados, às vezes um caminhão cai e a sua carga fica ali, né? E aí você é obrigado a tirar a carga do sol pra não estragar, né? Porque às vezes fica essa da validade, né? Vai que alguém tropeça e cai, né? Então, enfim, a gente vai falar hoje sobre A Cor que Caiu do Espaço, que é mais um filme do Nicolas Cage, que, cara, rapidamente, resume em uma palavra, Juliana Pozelaco, esse filme. Roxo meio rosa. Desculpa, eu tô usando palavras com hífen, tá? Roxo meio rosa. Tá. Uma palavra, Ira Croft. Antes disso, eu vou dizer que eu achei injusto você dizer que é o Nicolas Cage, mas enfim, pra mim, robótica. Eu ler. Nicolas Cage, só essa palavra, Nicolas Cage. Meu Deus, não! Assim, quando a gente tá falando de Nicolas Cage, a gente entra pelo bizarro e tal, né? Mas apesar dos apesares, apesar de muita gente não gostar, eu gosto muito do menino Nicolas, porque ele é um bom ator, eu acho ele um bom ator e tal. Ele é um bom ator com um péssimo agente, muitas vezes e tal, mas ele tá fazendo até uns filmes interessantes, um deles, um filme que a gente vai comentar aqui hoje, A Cor que Caiu do Espaço, né? Ou A Cor que Caiu do Céu, dependendo da tradução, né? Então, assim, a gente recomenda que você ache os meios necessários para assistir esse filme, de alguma maneira, e quando o filme estiver disponível aí por meios legais, você compre o DVD, né? Ou vai assistir no cinema, caso ele estreie aqui em algum momento, caso já não tenha feito. Então, sobe a vinheta que a gente vai falar mais sobre esse filme, mais sobre o universo de Lovecraft, mais sobre esse conto maravilhoso e mais sobre a atuação do Nicolas Cage agora no Mundo Freak. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje nós vamos olhar para o céu para ver se ele é azul de fato, né? Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos comentar sobre esse filme maravilhoso adaptado do conto, né? O filme A Cor que Caiu do Céu, é o conto de mesmo nome, do nosso queríssimo H.P. Howard Phillips Lovecraft, autor já super citado, que já tem diversos episódios. E que, cara, que filme fantástico, assim. Independente das pessoas que amam ou odeiam, é um filme que, assim como diversos outros que já citamos, Midsommar, sobre, sei lá, outros filmes de terror super legais aí que a gente vê, é um filme que dá muita vontade de falar dele, né? Eu tenho absoluta certeza que quando a maioria das pessoas que estão participando desse podcast terminaram de ver esse filme, falou, cara, quero falar sobre ele. E pra me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima, para dar nosso apoio brugístico aqui sobre esse filme, Juliana Pozelaco. Engraçado, né, que quando eu li o conto, porque em nenhum momento do conto ele fala sobre a cor, né, dessa cor esquisita que caiu do espaço. Mas é tão bizarro porque a cor que eu imaginei na minha cabeça é mais ou menos igual à cor que tem no filme. Isso eu achei muito interessante. Olha aí, ó. E temos aquela também, nossa queridíssima Ira Croft. Oi, gente. Oi, tudo bem? Pois é, Ju. É interessante mesmo. Na verdade, o livro ele começa falando muito mais sobre preto e branco do que sobre cor. E eu também tinha essa impressão de ter imaginado esta cor. Que coisa, né? Olha aí, ó. Famosa Octarina, a gente vai falar disso mais em breve. E temos aqui um convidado especial, diretamente lá do podcast Necroconversa, nosso queridíssimo Euler. Olá, tô aqui pra falar que a atuação do Nicolas Cage é tão ruim, mas tão ruim que dá a volta e fica muito boa. É só isso que eu tô aqui pra dizer. eu não gosto desse termo, do fica ruim, fica tão boa, porque às vezes fica ruim e só dá 180, não dá quer dizer, dá um 360, né? Não chega a virar pro outro lado, né? É tão ruim que é realmente só ruim mesmo. Mas não é esse caso aqui, não. Eu vou em breve comentar sobre essa atuação do Nicolas Cage aí. Mas não sei se eu concordo, não. Não, mas você vê o Nicolas Cage pulando e tacando um pêssego no lixo, eu acho aquilo genial, cara. Eu não consigo ver outra palavra que não genial.
Cara, não tem como não falar que Nicolas Cage chama bastante atenção. Antes da gente começar a conversar, gostaria de lembrá-los que o Mundo Freak, ele é mantido pelos nossos queridíssimos apoiadores que geralmente assistem nossas transmissões ao vivo. A gente não tá fazendo essa por problemas técnicos, mas que com o mínimo de R$5 você consegue aí apoiar a gente financeiramente e manter esse podcast no ar, além, é claro, de financiar diversos outros projetos, como audiodramas magnânimos, né? O nosso Um Cadáver Ovo Podcast, que tá aos trancos e barrancos saindo toda segunda-feira, e também você, querido ouvinte, pode acompanhar nossas gravações ao vivo, a maioria delas transmitidas pelo YouTube. Fiquem sempre atentos aos seus e-mails, tá bom, gente? Caso você começou a apoiar, se caiu no spam, esse tipo de coisa, vocês dão sempre uma olhada. E qualquer dúvida, a gente em breve vai manter uma agenda com as datas mais certinhas das gravações e tudo vai ficar mais fácil aí pra vocês, beleza? E também nos sigam nas nossas redes sociais, @Mundo_Freak no Twitter, @MundoFreak no Instagram, temos nosso canal no YouTube, que vez ou outra a gente posta algumas coisas, vez ou nunca. E também o Meu Eu do Futuro, pegando a máquina do tempo, tem um recadinho pra você agora. Seguinte, gente, se vocês estão acompanhando nossos episódios, vocês já devem estar sabendo que agora, nos próximos meses, estaremos montando viagem com mala pronta, malicuia, para sair com os nossos ouvintes em uma trip muito louca para BH. É isso mesmo que você escutou. A Grande Rota, que é uma empresa especializada em pacotes de viagem personalizados, chamou a gente e ofereceu uma proposta muito bacana. Andrei, Ira Croft e Marcos Keller, vocês topariam viajar com seus ouvintes para altas investigações? E é claro que a gente aceitou. Então, para você que não sabe e tá dando mole, teremos aí do dia 24 ao dia 31 de maio, uma semana inteira de trip aí com a galera do Mundo Freak, saindo da cidade de São Paulo. A gente vai ter um roteiro muito bacana de investigação e de curtição aí com vocês. A gente vai passar por Varginha pra visitar onde que o ET apareceu. A gente vai pra São Tomé das Letras, num rolê super bacana aí, meditação guiada, umas paradas super legais. A gente vai parar em Barbacena, no Museu da Loucura, e a gente vai até em uma mina de ouro dar uma visitada, e dizem que ela é assombrada. E terminamos com o final de semana no FIC, no Festival Internacional de Quadrinhos de BH, agora, de 2020. E é claro que já vou dar uns spoilerzinhos da viagem. A primeira é que nós vamos gravar um podcast ao vivo durante a viagem, isso mesmo. Além de coletar diversos materiais para algo bem bacana que a gente tá montando aí, a gente vai ter uma gravação que os ouvintes poderão acompanhar. Também teremos um freakout em BH. A gente vai selecionar algum bar bacana ali na cidade e vamos confraternizar com os nossos ouvintes. E depois a gente volta pra casa. Tudo isso, cara, sério, se você tem esse espacinho na agenda no finalzinho de maio, cara, não vai ter rolê melhor pra você ir do que esse. É isso. E aproveitando que a gente fala um pouquinho sobre rolê mágico aqui nesse episódio do Corre que Caiu do Espaço, né? Parece até que não tem nada a ver Lovecraft e capirotagem. Não, mas tem. Por incrível que pareça, esse filme tem também. Então, aproveitando aqui, eu gostaria de falar aqui, caso vocês sejam ouvintes do Magicando, mas não escutaram nas últimas semanas os recadinhos. Galera, anunciamos aí o primeiro curso do Magicando de 2020. É um curso com Vinícius Ferreira e que toda a equipe vai estar lá assistindo com vocês. Ou pelo menos, não vou prometer ninguém, tá bom, gente? Mas eu vou estar lá e vai ter um monte de gente lá bacana. Vocês já sabem, a gente vai dar aquela confraternizada também. Mas é um curso sobre evocação. Isso mesmo. Para você que quer saber as técnicas, os mistérios de entrar em contato com inteligências externas, tal qual certo diretor do filme que estamos comentando, a oportunidade é agora. E, além do mais, serão 2 dias intensivíssimos, cara. Sério, de verdade. Vão ser 2 dias, 8 horas cada uma, que vai fazer a sua cabeça girar 360 graus. E você vai sair daí invocando todos os capirotos, fazendo pacto, esse tipo de coisa. E para você que é apoiador, você já vai sair também com um manualzinho de banimento que, ó, chuchu no mel aí para você. E a gente tem 2 modalidades de ingresso. A primeira é o ingresso básico e o segundo ingresso é o ingresso com um atendimento exclusivo do nosso queridíssimo Vinícius, que é o seguinte:
Depois que terminar o curso, você vai ter até 1 hora de Skype com ele pra você tirar tudo a limpo. Depois que você aprendeu tudo, você exercitou, teve as suas experiências, deu certo, não deu, você vai lá. Além de tirar a prova dos 9, você vai tirar o restante das dúvidas, caso você venha a ter com esses novos exercícios que você provavelmente fez depois. Esse tipo de coisa, você vai tirar a limpo tudo aquilo que você aprendeu também com um preço super especial aí pra você. Também, lembrando, o Simpla a gente consegue aí dividir em algumas vezes sem juros, então aproveite, galera, que o preço tá bacana. E pra finalizar, gostaria de mandar um grande abraço pro nosso queridíssimo vitrineiro favorito, o Clown Pedro, que trabalha aqui com a gente, tá sempre aqui nas madrugadas das semanas, tentando decodificar o que a minha mente doentia e sombria tenta criar pra vocês, e geralmente fica melhor do que eu dou de ideia. Então, gostaria de exaltar não apenas o trabalho dele, como também faz um pequeno jabá. Ele é fotógrafo, especialista em manipulação de imagem, retouching, pós-edição, ele tem vários anos trabalhando com isso e navega por diferentes vertentes de ramos misturando elementos surrealistas e detalhados. Hoje ele é coordenador de edição e trabalha num e-commerce, na Foto.com, além, é claro, de trabalhar na Fúria eSports, né, pra galera aí que curte eSports, e também já ter feito uns trampos aí pra Brutal Kill, que é uma estamparia de camiseta muito bacana aqui de São Paulo. Então eu vou deixar aí pra vocês no post desse episódio o link pro portfólio do Clown, e vai estar lá, o Clown Artes com I, né, um latinzinho aqui, .com, e você acessa aí o novo portfólio dele, beleza? Então é isso, vamos voltar aqui pra falar desse filme, porque olha, rapaz, não sou daltônico nem sinestésico, mas esse filme me deixou muito confuso com relação a cores, então bora lá comentar sobre ele. Bem, galera, eu vou ser bem sincero que eu fiquei muito empolgado com o anúncio desse filme. Eu vi o primeiro trailer, eu falei, cara, é isso que eu sempre quis. Porque Lovecraft é um dos meus autores preferidos, apesar de ter diversas críticas com relação a ele de maneira geral, né? É sempre bom lembrar disso. E que, apesar dos apesares, é o meu conto preferido dele. Eu acho esse conceito de você... Eu não sei nem se é certo eu falar dessa forma. Antropomorfizar uma vibração da luz, né? Uma cor, né? Vira um conceito de que ele torna-se um antagonista da história, então eu gosto muito dessa coisa de sair um pouco da casinha que o Lovecraft tem, ainda mais com essa coisa não é exatamente uma superprodução, mas alguma coisa que não é feita de maneira tão independente assim, porque a maioria das adaptações de Lovecraft, a grande maioria delas é feito por trabalhos de faculdade, é feito com filmes independentes, você tem trabalhos até preto e branco mudo, adaptados de Lovecraft, a gente tem muita pouca coisa grande adaptando ele, né? Isso é uma das grandes penas que eu tenho. Claro que eu entendo também que ele Lovecraft é um autor muito difícil de você adaptar, né? Em diversos motivos que a gente vai citar aqui, vai ser algo que vai, com toda certeza, temperar nossa discussão a todo momento, a gente vai lembrar disso, como é difícil, né? E as decisões criativas desse filme, elas chamam muito atenção, né? Porque dava pra ser feito de outra forma, será que a gente gostou, será que a gente não gostou? Mas eu fiquei muito empolgado com relação a esse filme. Vocês já tinham entrado em contato com Conta a Cor que Caiu do Céu? É um dos meus contos favoritos também, né, do Lovecraft. Eu gostei que você falou, né, que o Lovecraft, sobre a pessoa dele, né, porque eu sempre brinco que eu tô no mundo do terror só pra falar que o Lovecraft era um saco de bosta, né? Como pessoa, né? Porque como escritor ele é muito bom mesmo, né? E o conto dele, A Cor que Caiu do Espaço, ele é um dos meus favoritos, assim, exatamente por isso, né? Ele pega uma cor e consegue transformar ela numa coisa que te dá horror, assim, né? E o Lovecraft, ele é um dos melhores autores que consegue transpassar esse horror pra você, né? Eu conheço poucos autores, assim, que conseguem realmente me fazer imaginar e sentir o que o Lovecraft consegue fazer. E eu li ele, acho que faz uns 2 ou 3 anos, e é um dos meus favoritos, assim, junto com o Chamado de Cthulhu e o Dagon, é minha tríplice favorita do Lovecraft. Não é um dos meus preferidos, mas eu gosto bastante deste conto dele pelo seu marco como escritor, não como pessoa, não é mesmo? Eu lembrando. Quando eu li, eu fiquei muito impressionada, não foi nem tanto pela cor, mas pela falta de cor. Não só o início do livro, ele começa a retratar que não tinha cor, mas ele não... Eu lembro dele não ser tão detalhista referente se tinha cor ou não ali. Toda a sua ambientação de tensão me imaginava como algo muito sem cor. E aí, eu acho que trazendo pra agora e fazer esse comparativo com o filme, me deixa assim, até mesmo no 880. Nossa, o conto ele me deixou tão distante das cores, o medo me deixou tão distante das cores, e o filme
filme me aproximou. Porque não tem como passar, né, da literatura esse efeito, né? Você não tem como... Esse é o problema, né? Você tem a parte da imaginação, né? O que você substitui ali pelo que eles estão falando e tal. Que é um dos, inclusive, alguns críticos até falam que isso é um problema do Lovecraft, né? Que ele é um cara que ele fala que é indescritível, ao mesmo tempo ele tá descrevendo as coisas, né? Sim, é isso mesmo. Ele é muito criticado porque ele é um cara que, assim... Ele vai descrever uma pedrinha, pituquinha. E aí ele dá todo um ar, uma coisa poética, né? Eu sempre brincava que eu tinha muitos amigos. Eu, quando jovenzinha, velha, Ai, que isso, Ju? Era assim, fui muito, muito fã de Tolkien, de participar de grupo de leitura, da gente se reunir pra discutir obra, estudar a língua que o cara criou. Eu era desse naipe, assim, com ele. E tinha muitos amigos que estavam fora desse grupo que falavam pra mim justamente isso. Nossa, Ju, eu não gosto muito do Tolkien, porque, mano, sei lá, ele vai escrever um negócio e aí ele fica 15 anos. Pra mim, sempre quem foi muito além disso e de colocar também uma coisa mais poética, uma coisa mais lírica na descrição, sempre foi o Lovecraft. Isso é muito, muito engraçado. Eu sempre achei ele muito mais rebuscado nisso. Mas, pra mim, exatamente o que faz entrar no conto é exatamente isso, porque ele descreve todo esse lugar, né, onde eles estão, que é esse lugar meio... ele tá descrevendo a vegetação de um jeito... Você vai montando na sua cabeça um negócio e eu imagino que pra quem foi adaptar isso pra um filme, neste ponto foi fácil, porque existe tanto uma descrição tão detalhada que a pessoa, se quiser, pode chegar bastante perto daquilo, né? Obviamente que, como eu disse antes, algumas descrições são bem poéticas, mas eu acho que isso pode ser uma ajuda. Eu me lembro de que quando, né, o Lovecraft tá lá explicando como é que é a vegetação, como é que é em torno da casa, eu lembro que eu ficava muito triste, eu sentia uma coisa muito pesada. Tipo, nossa, é um lugar meio, né, tá no meio do nada, não tem nada pra fazer. Eu ficava muito com essa impressão, né? E, como eu falei pra vocês na introdução, era bizarro que ele não fala em nenhum momento sobre a cor, e pra mim a cor é muito parecida com o que tá no filme. Sim, total. Essa tensão da escrita dele, né? Essa tensão da construção, né? Que você citou, Ju. Eu senti muito com Um Sussurro nas Trevas. Eu cheguei a ter medo daquele livro. É um negócio esquisito, porque eu não tenho sentimentos com outras histórias. Por exemplo, se eu leio um livro que está falando de uma história de comédia, eu não dou risada com o livro. Eu não tenho, sabe, essa externação desses sentimentos. Se eu tô lendo um livro mais triste, eu não choro. Mas os livros, os contos de H.P. Lovecraft, ele me fez ficar com medo, assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu quero ler, eu não quero ler. E essa introdução do conto também, da falta de cor, não tanto quanto o sussurro, mas ele me deixou com essa impressão. Ele não precisou dizer pra mim que estava preto e branco. Eu já estava vendo preto e branco na minha cabeça a história. Depois, quando ficou com a cor que caiu do espaço, muda. Sim, eu me lembro, né, que ele descrevia de um jeito muito específico as árvores desse lugar. E pra mim, eu lendo, era muito louco, porque na minha cabeça eu criava muito assim, tipo, mãos com dedos muito compridos, tipo garrinhas, assim. Eu via muito claramente isso. E tem, depois de um tempo, né, porque eu li, as primeiras coisas que eu li do Lovecraft foi tudo emprestado de amigo, né, livro emprestado de amigo tal, que era texto super ok. E aí, pra ler mais, pra gravar o podcast e tal, eu acabei entrando em contato com algumas capas que esse conto já teve. E, gente, é exatamente o que eu pensava. É um bagulho muito louco. Por isso que eu falo que eu gosto da descrição. Mas como é que são essas capas? Olha, eu posso mandar uma que eu achei, se você quiser colocar para o pessoal dar uma olhada, mas é uma ilustração, eu acho que é dessa revista onde saiu primeiro, que é a tal da Amazing Stories, né, que foi quando foi publicado a primeira vez. Eu acho que é a capinha, entre aspas, dentro da revista para o conto. E, gente, as árvores é exatamente o negócio que eu explicava. Eu vou mandar para você aí pelo Skype,
Eu vou pegar um printzinho e aí eu mando pra vocês verem. Vocês estão falando da forma da escrita do Lovecraft, né? Uma coisa que eu sinto, tanto no Lovecraft quanto no Stephen King, eu sinto o horror que os dois trazem, porque eles trazem sobre algo que é próximo da gente, né? Eles começam com algo próximo da gente. O Stephen King, normalmente, ele usa a cidade do Maine, né? Pra ancorar as histórias dele. O Lovecraft, ele usa o relato, né? Ele começa a relatar uma coisa, ele te aproxima daquele narrador e ele faz com que você comece a realmente passar pelas emoções que o narrador passou, né? Então eu acho que isso contribui muito pra você realmente sentir o que o Lovecraft queria que você sentisse. Sim, sim. E eu acho que é muito isso, né? A coisa legal do horror cósmico, né? É que ela é de muito fácil identificação pra gente, né? Porque você imagina que são pessoas comuns, né? Pessoas do bucólico. Eles não são grandes investigadores na maioria das vezes, né? Eles não são policiais, eles não são... Eles podem até ser especialistas, né? Mas eles são super mundanos e eles estão geralmente frente a algo muito, né? Como uma das grandes descrições dele, né? Algo ciclópico, né? Algo de ângulos não euclidianos. Você tem muito dessa atmosfera de opressão pela falta de conhecimento, né? É o medo do desconhecido na potência máxima. Daquela coisa de você não ter necessidade, não é desconhecido, porque é um cara com um facão indo correndo atrás de você, ou geralmente tem os monstros, né? Mas a parada não é o monstro vindo atrás de você, né? A parada tá posta muito antes disso. É muito sobre como a gente se coloca frente a esse universo, né? E o quão é, de certa forma, injusto, como na verdade não tem nenhum conceito de justiça, né? A gente tá aqui só numa questão de... A gente é o choruminho, né? A gente é o vermezinho branco que nasce do lixo e a qualquer momento vai acontecer qualquer coisa que alguém vai acordar e vai jogar a gente fora. E é isso. E acabou. Não tem sequer reação quanto a esse fato, né? Mas vamos pro filme. Ira, puxa pra mim os dados técnicos dele. O filme teve estreia mundial no dia 24 de janeiro e tem a direção de Richard Stanley, com o Nicolas Cage, que já foi muito bem homenageado aqui neste programa, Joel Richardson, a mãe, né? E Julian Hillard, que é o garotinho que fez A Maldição da Residência Hill. Pois é, quando eu vi que era ele, eu fiquei tão animada, porque eu adoro esse garoto. Cara, esse moleque, ele vai ser o próximo Macaulay Culkin, cara. Ele só faz filme filha da puta, cara. Ele só faz filme traumatizado. É Macaulay Culkin do terror, mais legal ainda. Ah, então, mas é tudo filme traumatizante. Os Macaulay Culkin fazia filme traumatizante também. Esqueceram de Mim é traumatizante. Total, mano. Porra, quem não teve medo de ser esquecido, né? Depois de assistir que Esqueceram de Mim. Mano. Não é? Nossa, vocês nunca... Pera aí, gente. Gente, não é possível. Vocês nunca quiseram ficar... Se eu fosse rica, eu era uma criança muito pobre. Eu não queria que esquecesse porque eu não ia ter comida em casa. Mas eu imaginava, mano, se eu fosse rica, filha de rico, e eu fosse passar um final de semana naquela casa, cheia de comida, cheia de jogos, cheia de coisa pra eu fazer. Ai, mas eu queria que eu esquecesse, sim. Mas então, esse filme, ele... Olha só, ele não é só traumatizante, como ele veio para tirar traumas. O diretor, o Richard Stanley, ele foi um diretor de sci-fi nos anos 90. E aí, quando ele lançou o filme A Ilha do Dr. Monroe, de 96, foi um fracasso de vendas. Ele foi todo humilhado, blá, 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 lá dentro da academia. Ele foi demitido da produção, né? Exatamente. Ele foi demitido, foi substituído por John Frankenheimer. E aí, o cara ficou tão puto que ele sumiu do mercado de cinema. Tipo, o cara desapareceu. 27 anos sem fazer nada e ele reaparece com esse filme. Sim, pois é, né? Isso é muito... Cara, é tão surpreendente esse filme quanto você receber que existe um filme adaptação de um conto Lovecraft e que o protagonista é o Nicolas Cage. É muito doido quando tu para pra pensar. Esse projeto é toda uma idiosincrasia muito doida, né? Em diversos aspectos. Mas puxa aí a sinopse, Ira, os dados técnicos. Bem, no filme, os Gardners são uma família que se muda para uma fazenda remota da zona sul da Nova Inglaterra. Nossa, gente, eu estou lendo e vocês sabem mesmo. Para escapar da agitação do século XXI. Eles estão ocupados e se adaptando à nova vida quando um meteorito, entre aspas, meteorito aí, cai no seu quintal. O misterioso aerolito... Não, aerolito não, Ira, pelo amor de Deus. Pelo Chapolin aqui não. O misterioso meteorito se funde com a Terra e infecta a Terra, as propriedades e o tempo e espaço com uma cor
sobrenatural. Para o seu horror, a família Gardner descobre que essa força alienígena está gradualmente transformando todas as formas de vida que ela toca. Olha aí. É uma ideia muito simples, né? É muito simples de entender, né? Você tem essa família em uma fazenda, em uma situação completamente bucólica, de uma rotina muito calma, no interior do nada, né? Bem coisa Lovecraftiana no sentido de era a realidade do cara, né? Essa coisa da cidadezinha da Nova Inglaterra, né? Bem afastada, né? Com moradores super conservadores em todos os sentidos possíveis, né? Aquela coisa do, os caras estão ali e é isso, né? E de repente vem esse meteoro meio que alienígena, que é até um tropo da ficção científica. Hoje em dia é muito clichê, né? Ver um meteoro alienígena, né? Já foi tão abordado isso, né? Mas pra época eu acho que é algo bem interessante, né? Trazendo uma entidade que ele é uma cor. E eu vejo que muitas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de conceituar. E eu acho que é isso que é o interessante. A pessoa fala, mas o que é isso? É um vírus? É uma doença? É uma bactéria? É uma forma alienígena amorfa? Tipo o The Thing, né? O Enigma de Outro Mundo? Não, é uma cor. É uma cor senciente e que é isso, né? E tudo que ela toca se corrompe, não por ser uma força corruptora per se, né? Mas por ter uma natureza tão alienígena, no ponto de vista mais próximo da palavra, ela acaba se tornando uma... E aí eu vou dar um exemplo de uma adaptação que é A Cor do Caiu do Espaço, que o pessoal não considera uma adaptação da Cor que Caiu do Espaço, que é a Aniquilação, né? Eu acho que a Aniquilação apresenta muito bem esse conceito. Eu acho que ele fica mais fácil de entendimento pro século XXI, né? Essa coisa de você ter uma forma de vida tão diferente a ponto de transformar tudo à sua volta, né? E você não consegue dizer que ela é uma vilã da história, né? Eu falei antagonista pelo ponto de vista, no início do podcast, por um ponto de vista das pessoas que estavam ali. Mas, de fato, você não sabe exatamente o que aquilo tá fazendo ali, qual o propósito, pra onde vai. No conto, me deu a entender uma coisa, depois eu até queria confirmar com vocês que leram mais recentemente, caso tenham lido, mas a motivação fica muito em aberto. E basicamente o filme é esse, né? O Nicolas Cage sendo o pai da família e você tendo aí, tendo que lidar com essa situação. Então, mas só uma coisa. A Aniquilação não é uma adaptação da obra do H.P. Lovecraft. Sim, não oficialmente. Não é nem oficialmente nem não oficialmente. Ela faz uma referência, ela faz uma homenagem, que é diferente de adaptação. Então, por isso que ela não poderia nem ser considerada. E existem outras obras que já fizeram várias homenagens a H.P. Lovecraft que não são adaptação, que aí as pessoas confundem com esse tipo de mídia que é trazer um livro pra adaptar pra uma obra, e às vezes não é. Então, assim, a Aniquilação, ela é uma adaptação de um outro livro, e aquele outro livro só faz uma referência a Lovecraft, que é muito legal também. São coisas diferentes, mas ele conseguiu fazer com que a cor ficasse muito legal. Sim. É assim, eu falo não oficialmente porque não é de fato uma adaptação, mas é muito parecido, você tem conceitos muito semelhantes sendo trabalhados aqui, né? E até, não sei, né? Eu não acho que é plágio não, mas eu acho que é muito semelhante. Até uma curiosidade, um comentário aqui, né? Trocando do livro pro filme. Um dos sentimentos que eu tive muito com o conto, né? Que eu falei no início do programa, desse medo, o meu medo era da ambientação. Como a Ju falou, de como ele descrevia as árvores, as folhas, eu tinha medo desse ambiente. Já no filme, e principalmente nessas adaptações e homenagens que a gente tem pro cinema, que muda tanto esse sentimento, que eu não tenho medo disso. Eu fico muito mais ligada ao que tá acontecendo com a família do que realmente está acontecendo com a cor de fato em si. O meu medo era o Nicolas Cage. Uma coisa que eu gostava muito do conto e que eu fiquei imaginando como é que ia ser no filme, é que tem umas partes do conto que o Lovecraft fala que a gama, né, o que ele tinha lá de vegetação, ela ficava virando, né, contra o vento e numa direção e de uma forma estranha, né? Eu fiquei imaginando como é que eles iriam colocar isso no filme, né? E eu acho que uma coisa que o filme ele faz tão bem quanto o Lovecraft é fazer da cor um personagem, né? A cor é realmente um personagem. Então, o Andrei falou, né, que é uma antagonista, né, na história, e acaba que sendo mesmo, porque a cor, ela é realmente uma personagem dentro do filme, né? A cor, ela faz mal. Chegar perto da cor, desde o início do filme, você ter contato com a cor, ela te faz mal. Então, ela é realmente uma personagem e uma antagonista, né? Sim, total. Tem muito disso, né? É aquela coisa que a gente sempre brinca, né? O monstro, né? Nem sempre o monstro, ele precisa ser algo físico, né? O pessoal falava na época do filme Gravidade, não
não tem um monstro ali no filme, mas é quase um filme de monstro, né? O monstro do lixo espacial, né? Você tem toda hora aquele ritmo de perseguição e aquela coisa, né? Se você tirar ali os elementos do roteiro e você colocar em qualquer outro tipo de filme de monstro, encaixa, né? E aqui eu acho que é muito parecido também, né? E eu acho que aí a gente entra um pouco nas diferenças do conto pro filme, que é algo que talvez não vá agradar todo mundo, mas que pra mim eu achei super aceitável, né? Que você tem aquela questão da adaptação por serem mídias diferentes, o que obviamente é entendível. Você não tem como, por exemplo, essa coisa do balança pelo vento de uma maneira esquisita. Como é que você vai transportar isso pro filme? Não tem como. No livro você imagina. No filme não tem como. Só se aparecesse ficasse tudo preto, aparecesse um letreiro e descrevesse isso, né? Não tem como você fazer isso. E tem as adaptações que são livres adaptações, né? Que aí você passa pela direção criativa das pessoas que estão fazendo o filme pra dar novos significados e novos aspectos. Que eu acho que rolou bastante isso nesse filme também, né? Mas que, enfim, né? Pessoas vão gostar mais, pessoas vão gostar menos e por aí vai. Vamos lá então. Juliana Pozolaco, o que você achou do filme? Cara, a experiência, eu acho que o filme é muito legal justamente pela experiência da cor vindo gradativamente. Primeiro ela é só uma florzinha, depois ela vai tomando tudo. E tem um take que eu acho lindíssimo, muito antes de estar tudo estourado, que é uma hora que o Nicolas Cage abre a porta do celeiro, onde ficam as lemas dele lá. Alpaca. E que pois é, maravilhoso. Que ele tá lá e ele vai ver o que tá acontecendo, que tá tendo uns barulhos meio esquisito. Quando ele abre aquela porta, atrás dele tá tudo absolutamente rosa. E é o primeiro choque que você leva, porque você consegue ver o fundo da natureza, entre aspas, né? Você tá vendo eles lá, tem o poço, tem a casa, tem sempre alguma coisa de outra cor, e você vê atrás dele já tudo completamente rosa, né? Ou aquela cor doida lá. Eu acho que o diretor soube muito bem trabalhar com as cores. No final do filme, eu já estava vendo tal qual um ceguinho, porque meu olho tava tipo muito pequenininho, porque eu tenho fotofobia. Então, pra mim, a cor tava estourada e eu tava tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô conseguindo ver o filme direito. Então, foi maravilhoso. Pra mim, a experiência do filme valeu muito e eu gostei como isso conversou com o conto. Eu achei bem legal. Eu gostei do filme, né? Não só por ser uma adaptação do Lovecraft, né? Mas em relação a ser um filme em si mesmo, ele é muito bom, cara. Ele consegue responder todas as perguntas que ele coloca no filme. Ele consegue amarrar todos os elementos que ele coloca no filme, né? Você pode ver, assim, o Nicolas Cage, ele já é meio maluco desde o início do filme, mas ele começa a ficar mais maluco mesmo, começa a surtar depois de começar a tomar muito uísque com gelo, e o gelo vem da água, e a água vem do poço, e o monstro tá no poço. Então, tipo, ele consegue amarrar tudo isso, e pra mim isso faz um filme muito bom. E eu sei que a gente não vai dar spoiler, assim, né, agora e tal, mas o final pra mim é sensacional. Aquela cena é muito bonita. Acho que o filme inteiro ele é muito bonito, ele tem uma estética muito bonita, né? Então, no geral, pra mim o filme é muito bom, né? E falando assim de cinema de horror, ele veio pra mostrar que esse ano de 2020, né, vai ter muitos filmes de horror muito bom. Então, isso eu acho muito legal, porque a gente tem essa leva de filme de terror psicológico, assim. E eu não tô falando que esse filme não seja um, mas eu acho que ele vai pra uma via que tava há muito tempo, não vou falar esquecida, porque você tem diversas obras estreando a todo momento, mas você tem esse aspecto nele que é completamente do pulp, né? E que é o Lovecraft, né? Mas o que é o pulp no cinema? Tem muito essa pegada, às vezes até um pouquinho do trash, né? Dessa coisa do superlativos dentro do filme, né? Do exagero, né? Eu acho que até a própria atuação do Nicolas Cage, ela é exagerada, talvez até por causa disso, né? Você tem essa coisa do, mano, é isso aqui que a gente tem e tá tudo muito louco, e é isso aí, e tá todo mundo gritando, e tem umas explosões, não é uma explosão tipo Transformers, né? É uma questão muito... É um filme que ele sai do trilho muito rápido, e quando tu vê, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Ele começa leve e calmo no início, e no final tá uma grande loucura, né? Eu posso dar só uma curiosidade sobre o Nicolas Cage, porque o André, ele tava falando sobre a construção desse filme, né? E esse filme, ele só aconteceu graças a um pontapé do Nicolas Cage, né?
é? Porque o Nicolas Cage, ele fez o Mandy, né, que é um filme, se eu não me engano, de 2017, que é bem legal também, né, ele tem toda uma estética de cor, assim, bem bonita, e ele, depois que ele terminou esse filme, ele falou que ele queria fazer uma adaptação do Lovecraft, e aí a galera lá no estúdio falou que o Richard Stanley tinha uma ideia de fazer A Cor que Caiu do Espaço, e aí juntou os dois, e aí que foi a ideia de fazer o filme do Lovecraft com o Nicolas Cage. Uma curiosidade. Da hora, hein? Muito legal saber disso. Então, quando assisti o filme, eu terminei, eu tive que degustar um pouco do filme, eu tive sentimentos dúbios, eu achei ele muito bonito, não tive tanto problema assim com a atuação do Nicolas Cage, igual o Andrei ficou bem mais incomodado. Eu acho que pra mim o que me incomodou mais foi muito a quebra do que eu tinha na minha imaginação. Eu não gosto de ser nostálgica e apegada, sabe? Eu não gosto desse sentimento, mas eu meio que me senti um pouquinho ali, sabe? Nesse abrir pro novo, dessa nova adaptação. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz justamente por isso, por ser um bom filme de terror. Ele é bonito, ele é bem produzido, ele tem mais dinheiro. Pô, a gente já viu tanta homenagem, adaptações por aí que até são legais, mas que não tem dinheiro algum. Eu lembro de ter visto uma adaptação no antigo Cine Trash, quando passava na Band, de filmes assim legais, mas que às vezes ficavam cômicos demais. E eu acho que esse filme ele passou muito bem a mensagem com aquilo que ele se propôs. Ele tem coisas diferentes, ele adiciona muita coisa, né? As bruxarias tudo adicionadas ali. Talvez pra quem é muito fã do conto e não gostaria de ver outras coisas juntos, não gostasse disso, mas pro filme acaba sendo necessário e interessante ter outras coisas, ter essa parte adicionada. É muito ruim estar falando de um filme, a gente não poder dar spoiler e querendo soltar todas as coisas. Tá bom, então a gente dá spoiler. Esse momento alerta de spoiler aí pra vocês. Vamos falar. Mas o filme foi muito bom. Não, vamos deixar spoiler pra depois. Agora que eu me segurei, você fala pra eu soltar. Mas mas aí já temos um tempinho de podcast. Acho que quem não viu o filme, galera, vá assistir. Ele é muito maneiro, ele é bacana. Assim, tem gente que não gostou, normal. Tem gente que não gosta de nada nessa vida. Tem gente que é frescoboy, beleza, vai pra lá. Mas é um filme muito legal, eu acho que vale a pena. Ele é bacana, então vai assistir, vai procurar meios aí da maneira. Vamos falar aqui agora com um pouquinho de spoiler. Uma coisa que me interessou muito, eu tava vendo o iniciozinho dele, e cara, eu me peguei muito pensando na Juliana, que começa com... A primeira adaptação do filme a família ela é um pouco diferente do conto original, né? O conto original, você tem o pai da família e você tem os 3 filhos. São 3 filhos, né? Aqui, um dos filhos é uma filha e você tem muito um puxadinho pra esse lado da discussão familiar, né? Eu acho que o filme ele atualiza muito bem o conto de você colocar um pouco dessa coisa do embate entre gerações, né, que é uma discussão que tá muito aflorada hoje em dia, essa questão do millennial ou da geração Z versus as gerações anteriores, né? Então, e aí você tem esse adicional da magia dentro do filme, né? Que é algo que, beleza, dentro dos contos de Lovecraft sempre teve a magia, né? Você tem os cultistas, né, chamando as criaturas, esse tipo de coisa. Mas ele é só retratado dessa forma, né? Ele é retratado até de maneira bem xenofóbica e racista na maioria das vezes, né? Que quem traz os monstros são os outros, né? São tribos africanas, são indígenas, né? A galera... Quando não, isso é a galera redneck muito bizarra. E aqui nesse filme você tem um outro aspecto muito millennial de magia, né? Dessa coisa da menininha estudando magia. Queria que você falasse um pouquinho disso, Ju. O que você achou desse aspecto? Achei mensagens meio conflitantes, porque ao mesmo tempo que ela é retratada de uma forma muito... Ela quem? A filha. Né? Porque a primeira cena do filme, né, nós temos lá, né, que no conto é um cara que abre também o conto, né, que é o cara que vai lá analisar o que tá acontecendo com a vegetação, o lençol freático e tudo mais, né? Uhum. Ele chega e pega a filha fazendo lá no meio do mato um banimentão, assim, né? Só que não é um banimento, assim, pra mim foi uma coisa meio contraproducente, não contraproducente, mas assim, meio não combina. Eu vou falar rápido sobre isso, porque não é o foco do podcast, mas assim, ela é meio que numa hora meio que dado a entender que ela é wicana, no outro lado ela tá fazendo um tipo de banimento que não é o mais normal pra esse tipo de caminho. Depois ela já tá no quarto, ela já tá lendo e estudando o Necronomicon. Então assim, pra mim
eu achei um pouco conflitante a estética com que ela tava fazendo, enfim, mas colocaram a filha lá, uma grande estudante de magia. Eu, inclusive, conversando com o Andrei por fora, né, a gente comentou um pouco, mas sem queimar muita pauta pro podcast, eu não entendi se eles queriam usar aquilo como um argumento de, ai, a menina fez magia e por isso atraiu o meteoro. Não sei, eu não entendi por que a menina apareceu daquela forma. Inclusive, por favor, se você entendeu ou se você sabe por quê, porque no conto nós não temos nada disso, nós não temos sinal disso, a garota não é dita em nenhum momento sobre isso, mas se você tem uma ideia que você percebeu do filme que a Juliana burra não percebeu, por favor, escreva aí nos comentários. Mas eu e o Andrei ficamos elocubrando assim, tipo, ai, será que de repente a menina tá fazendo umas coisas doidas lá e no outro dia cai o negócio do espaço. Eu não entendi por quê. Não entendi também se era, olha, estamos vendo aqui uma família, como o Andrei tava falando, né? É conflito de gerações, então a gente tem o filho que é o revoltadinho, mas que é o mega inteligente, que faz... Eu não entendi por que foi atribuído aquilo à garota. Então, pra mim, eu tenho um pouquinho de sentimentos conflitantes com tudo que tá acontecendo. Pra mim, não casa. A pesquisa ali foi meio pobrinha. Pra mim, só pareceu que eles jogaram aquela parte da magia pra fazer referência ao Lovecraft, assim. Só pra colocar lá na Economicon, pra você, ali o Lovecraft, sei o que é, sabe? Mas você não acha que, por exemplo, você não acha que... Eu entendo o que você tá falando, mas você não acha que tem muita magia nesse filme pra eles só adicionarem um easter egg no final? Não poderia, por exemplo, ser um livro na estante, por exemplo? Eu acho que eles uniram o útil ao agradável, né? Porque realmente dá essa questão na sua cabeça, né? E aí, será que foi ela que acabou invocando ou trazendo alguma coisa do espaço? Será que ela... Mas, na real, dá essa dúvida, né? Mas a magia ali, ela não tem... Desculpa, Juliana, eu sei que você manja muito mais do que eu não sei do que eu tô falando, mas a magia no filme, ela não tem serventia alguma, né? Porque, tipo, ela usa, mesmo que... Não tem mesmo. Ela usa o Necronomicon lá pra fazer aquele ritual de se cortar inteira, mas aquilo não dá em nada, né? Já que a gente já tá em spoiler, todo mundo morre, só sobra o cara que não tem nada a ver, que só tava na cidade. Então, pra mim, só tipo, eles uniram o útil, né? Que é, vou fazer uma referência ao Lovecraft que vai agradar os leitores do Lovecraft, né? Ao agradável, que é deixar essa questão dúbia na sua cabeça e dar um tempo a mais de filme, né? E pra mim não é um problema, assim. Eu acho que a gente precisa. Eu acho que a personalidade dos personagens, eles agregam muito a história, assim, né? Eu acho que cada um tem um porquê, né? A gente tem micro histórias dentro do filme, né? Porque, tipo, a menina, ela é toda rebelde, envolvida com magia, mas a gente sabe que o objetivo dela é um só, que é sair de casa. E ajudar a mãe, né? O pai quer que o menino assuma e seja um pouco mais responsável pela fazenda. A mulher tá acabando de passar por um câncer. Então, eles todos têm uma micro história ali que pra mim complementa tudo, e essa parte da magia é o background da menina que eles usaram pra fazer referência ao Lovecraft, assim. Essa é a minha visão que eu tive da parte, mas que não me incomodou. Eu acho que isso ajuda no filme, isso, não tem problema, né? Se o filme te dá um easter egg, te mostra alguma coisa e ele é construtivo pro filme, você entende que ele tá construindo o filme, eu não vejo motivo pra achar ruim, eu acho bom. Eu ia dizer que eu concordo com o Euler nesse sentido. Eu acho que eles encheram linguiça mesmo, e isso não é ruim, e isso é normal. Foi uma decisão. O conto, ele é muito legal, mas ele é um conto muito curtinho, e ele é um conto raso de pessoas. E a partir do momento que se vai adaptar para uma mídia como um filme, que tem 2 horas falando sobre pessoas, precisa ter profundidade para que tenha uma conversa com a gente, espectador. Não dá para ter um filme só sobre ambientação, mesmo que eu tenha imaginado muito mais a ambientação. E esse acréscimo no filme dessa adaptação, que é colocar mais identidade aos personagens, foi uma escolha pelo ocultismo. Poderia ser o quê? A mãe é vendedora de cachorro-quente. A filha vende brigadeiro. Mas, ao invés de a gente fazer uma história da mãe vendendo cachorro-quente, é muito mais legal fazer uma homenagem ao próprio Lovecraft, às suas outras obras dentro do mesmo filme. Então,
Eu discordo porque eu acho que é muito simples a gente atribuir que aquilo... Ok, eu concordo muito com o que a Era falou. Eu acho que realmente ele é um conto, que ele é super... Ele é um conto, né? Você, pro filme, você precisa adicionar mais coisa nele. Você precisa adicionar um desenvolvimento de personagens. O Lovecraft não é bom desenvolvendo personagens só nesse conto. Ele não desenvolve personagens ponto, né? Os personagens dele são em branco. É um detetive, é um médico, é tudo a mesma coisa. Não tem criança, não tem velho. É aquela mesma faixa de pessoa com os mesmos tipos de pensamento e que você tira o diálogo ou o monólogo da boca de um e você coloca na boca do outro. A única diferença é, eu trabalho com isso ou eu trabalho com aquilo. Acabou. Então você realmente, pra um filme, você precisa desenvolver essa parte. Agora, eu acho que fica... Eu não concordo com essa visão de que, não é despropositado. Eu acho que se tá ali, é pra falar alguma coisa. Peraí, não quer dizer que seja desproposital. O fato de se fazer uma adaptação, o fato de se criar conteúdo para um personagem foi uma escolha dos roteiristas para essa adaptação. Não quer dizer que, a menina ser bruxa ali e seu Wicana está aleatoriamente. Não, ela tem uma participação na história. Então, esse acréscimo, essa adaptação, é justamente para dar profundidade e ter a ver com o filme. Não quer dizer que esteja jogado ali. Só que antes não tinha, porque o conto não detalhava isso. Sim. Não, mas o conto pra mim nesse ponto é irrelevante, assim, porque a questão é a decisão criativa. Por que tá lá, né? Tem aquela questão da arma de Chekhov, que é aquele recurso narrativo de que se você tá apresentando um elemento em dado momento do filme que ele parece até despropositado, em teoria, né, se a gente tá colocando uma boa narrativa, uma boa história, em algum momento isso vai ser puxado pra um momento de conclusão, né? A arma de Chekhov se tu tá apresentando uma escopeta na parede da tua casa e parece que não tem nada a ver com a história, em dado momento essa escopeta ela precisa ser usada, né? Porque você tá fazendo para não aparecer do nada, né? Tipo, por exemplo, teve aquele filme lá do Era Uma Vez em Hollywood, né? Que a gente tava assistindo aqui em casa esses dias ali, e ele, acho que ele faz isso muito bem nesse aspecto, que é ter uma parte final ali do lança-chamas, que no início do filme você fala, tá, o que é isso aqui? Parece jogado, isso aqui não faz sentido. E aí você, não, entendi, esse elemento tá aqui. E eu acho que esse filme tem elemento demais desse aspecto wicano da menina para ser só uma coisa, tipo assim, tá lá só pra dar pra transformar isso como uma característica dela. Tá, mas é muito tempo de filme desperdiçado nisso pra fazer isso. Eu acho que a cor, ela é uma grande alegoria das coisas que tá acontecendo. Eu não acho que eu captei tudo que o filme tava querendo falar. Eu acho que eu preciso assistir mais algumas vezes. Eu acho que tem coisas que, inclusive, talvez nunca venham à tona, fica a base e a critério interpretativo. Eu gostei muito da interpretação da Ju, apesar de não ter visto isso, dessa coisa da menina tá chamando a parada. Então, porque, né, eu pensei num sentido assim, talvez o telespectador, né, quem tá assistindo o filme, olha e fala assim, tá, por que esse bagulho caiu aí? Não tem justificativa alguma. Então eu pensei que, vamos dar alguma coisa à pessoa que está assistindo, vamos dar algum motivo, entendeu? Não sei, porque você tá lendo o conto lá e como você chega no conto, né? Alguém já está contando para o homem que chega lá para analisar o solo, o lençol freático que aconteceu, e então você não precisa desse motivo, porque você já tá ouvindo uma história posterior. No filme, você está experienciando junto. Então, a mim, me pareceu tipo uma justificativa, entendeu? Porque se não for isso, eu realmente não vejo muita utilidade. Então, isso é legal, Ju, porque, por exemplo, dentro do conto, aí já puxando o conto, quem é o narrador é o cara da SEDAI que vai lá, ou da Sabesp, ou de qualquer companhia de água aí que você tem na sua cidade. E aqui tem essa presença, só que o filme, ele opta por jogar o protagonismo do filme pra ela, né? Então a gente vê que, por exemplo, o maior conflito do filme, antes da cor chegar, é essa coisa geracional a menina rebeldinha dentro de casa, meu Deus, eu não quero fazer parte disso, eu acho essa questão de a gente tá morando na fazenda tudo muito chato, eu quero ir pra cidade grande, a minha parada é curtir outra vibe, outra parada. Você tem um pouco desse distanciamento, né? E eu acho muito interessante que nesse primeiro momento, quando ela tá fazendo aquele ritualzinho de banimento, que é o que a gente tá citando até esse dado momento, ela tá meio que fazendo um pedido, né? Que a mãe dela acha que ela não tá nem se curando do câncer, ela tá, na verdade, no momento do câncer ali, né? Ela tá numa questão de que não parece estar no momento final do câncer, mas parece que ela tem e que ela tá lutando contra aquilo, só que ela tá tendo uma vida normal. E que a menina tá pedindo, né? E até foi algo que você colocou, né, Ju? Que no momento do ritual ela pede, não, eu quero que a minha mãe seja curada, de certa forma. Isso. E você imagina que no mundo Lovecraftiano, quando você faz magia e você entra em contato com o outro lado, você não entra em contato com um anjo ou com Deus. Não tem isso no universo de Lovecraft. Não tem essa galera aí. Você tem essa outra galera aí. E qual é a interpretação dessa outra galera de vem aqui salvar
salvar minha mãe? Pode ser qualquer coisa. Pode ser tipo assim, eu vou botar pra fuder essa porra toda e vou levar essas pessoas pro meu universo. Qual é a interpretação? Pode ser amalgamar, né? Já que eu sou uma grande coisa boa, então vamos transformar ela também numa grande coisa boa junto comigo. Sim. Eu ia comentar isso agora. Sei lá que não salvou, então, a mãe, daquela forma que aconteceu. Então, sim, é uma interpretação. Sim. Porque aquela cena, assim, que, pra ser sincero, eu acho aquela cena sensacional, de tão bizarra que ela é, quando a mãe fagocita, né, o filho, porque o filho, ele tá entrando dentro da mãe de novo, né? Cara, aquela cena eu acho muito bizarra, quando ela vai beber água, quando vai... Aquilo eu acho tão bizarro que eu acho sensacional, eu acho. Aquilo ali é uma cena clássica, virou clássico pra mim no cinema de horror. E será que aquilo ali não foi um modo de salvar a mãe dela, né? Eu acho que indo por essa leitura que a Ju fez, eu acho que pode ser um caminho, né? Pode ser um motivo. Sim. Mas vamos... Pra quem não assistiu o filme e não se importa com spoiler e tal, vamos comentar um pouquinho sobre o filme. Você tem esse momento em que tem um cara da SEDAI, lá no Rio de Janeiro, checando o lençol freático daquela região lá, né? E acaba passando pela fazenda em que eles estão. Aí você tem essa família, o Nicolas Cage, ele é o pai da família, ele é um pintor, né? Que ele tá ali, ele recebe a fazenda dos pais, os pais dele morrem. E, inclusive, tem um diálogo que eu acho muito interessante pra reforçar isso um pouco do que eu quero falar mais pra frente. É uma conversa dele muito, muito legal com a esposa, que ele fala, não, porque o meu maior medo, durante muito tempo, foi ser igual ao meu pai. Eu não queria isso e tal. Mas depois de um tempo eu pensei, não, isso é meio bobeira, não sei o que lá. E eu acabei vindo pra cá porque eu acho que, você vai se cuidar melhor desse momento. A gente não precisa ficar nesse ritmo de cidade grande. Então eu aceitei vir pra cá porque depois que eles morreram, a fazenda tá aqui. Então eu não queria vender, eu quis vir pra cá. Ok. Você tem esse momento muito legal, né? De construção de família, né? E aí você tem esse filho menorzinho e tal. Cai o meteoro. Você tem um momento muito engraçado, que é o momento dos repórteres, né? Indo entrevistar o Nicolas Cage, né? Não, porque caiu uma parada muito esquisita aqui. E aí tem aquele momento em que cai uns raios, né? E o meteoro some do dia pra noite. E é algo que acontece também no conto. Eu não lembro se tem alguma coisa a ver com raio, mas até porque eu acho que no conto o meteoro, ele tá um pouco mais afastado da fazenda do que, tipo assim, no quintal da casa deles, né? Bem mais. Até o raio, que foi exatamente o que eu achei estranho. Que no conto ele não tem essa aproximação. Mas entendo que essa visualização. Mas o poço é longe, não tem os raios. Eu acho que o mais próximo ali são as cores. Fica um mistério, né? Cai lá longe, aí a pessoa vai... Tipo, demora algum tempo pra chegar e na segunda vez que eles vão já não tem mais meteorito, né? Aqui já é meio que no quintal de casa. Enfim, não tem mais meteorito e a coisa meio que afundou, né? Tem um buraco no lugar que tava o meteorito. Ok. Em dado momento, a gente vê a influência dessa força alienígena, vou colocar dessa forma, influenciando as coisas, né? Então você começa a ver uns insetinhos meio esquisitos que não combinam muito com o local. Você começa... Isso é muito legal, né? Você começa a ver umas florzinhas nascendo ali em volta do poço. E é algo muito contido até esse momento, né? E aí você tem a cena muito bizarra, que é o quê? Além da cor, e isso é algo que é uma decisão criativa do filme que ele coloca aqui. Cara, como é que eu vou fazer essa cor afetando as pessoas? Então meio tem algo que é como se fosse um som, né? Como se essa força tivesse algum poder de influência nos outros sentidos que não apenas da visão, né? Então você tem a todo momento... O Nicolas Cage tá super incomodado com o som que ele tá escutando. E o cheiro também, né? O cheiro... Ele começa a reclamar de um cheiro. Ele fala que tem um cheiro de podre, de mofo, né? É uma experiência completamente sinestésica, né? Você tem todos os sentidos sendo usados, né? E você tem a cena bizarra, né? Da mãe cortando o dedo ali, né? Que ela fica meio atônita pela coisa toda que tá acontecendo. Ela corta o dedo. E uma cena super maravilhosa pra quem gosta de filme B. É muito legal. E aí, beleza. Aí o filme começa a dar ruim aí. Porque o Nicolas Cage sai de casa pra levar a mãe no hospital. E até o momento, o Nicolas Cage tá incomodado, mas ele tá relativamente bem. As crianças ficam sozinhas. E você vendo que a pessoa que tem mais ligação com a cor nesse momento é o filho mais novo, né? Eu não sei se ele tem se ele é representado com algum grau de alguma coisa psicológica, né? Mas ele parece ser um garotinho muito isolado, muito igual a Residência Rio, né? Eu posso falar minha leitura de por que ele é tão mais afetado? É porque ele teve contato primeiro com a cor, né? Sim. Todo mundo da família, quando tiveram contato com a cor, estava fazendo qualquer outra coisa que não olhando pra cor, né? Já ele não, ele tava de fato olhando, ele tava lá fora, e eu acho que esse foi o motivo dele ter sido tão afetado, ter criado aquela primeira conexão que ele teve com a cor. Sim, eu concordo que dá pra ter essa leitura assim. Eu acho que faz todo sentido, né? E aí você tem essa ai meu Deus do céu, Nicolas Cage fala, as minhas alpacas, que o fazendeiro comprou umas alpacas. Mano, isso é tão irritante no filme. É a parte que eu menos gostei desse filme, é o Nicolas Cage fato, assim. Porque assim, eu acho que em dado momento, ele tá muito caricato, e isso não combina com o filme em vários momentos, assim. Eu acho que no final, quando as coisas estão indo pra loucura, foda-se.
foda-se, ok, dá pra entender e tal, mas ele é muito caricato no filme todo. E aí, em dado momento, o Nicolas Cage chega, né, as coisas já estão dando ruim, e aí que o Nicolas Cage pira, né, e aí que você tem cenas super icônicas dele, que é essa coisa do meme do Nicolas Cage surtando, né, você tem isso em vários momentos, né, dele colhendo um tomate, né, e algo que tem muito próximo do conto, né, que os podres, eles ficam muito bonitos, com cores muito bonitas, mas eles ficam intragáveis, isso tem no filme também, né, e aí você tem um momento dele jogando tudo no lixo, e gritando com os filhos, esse tipo de coisa e tal. E dando pulinhos, né? E você vai vendo que ele vai surtando, né? E aí, em dado momento, você tem esse momento... Cara, eu achei até deveras ousado, né? Essa questão que em dado momento a criança some, né? E ele tá, acho que no celeiro, e aí as coisas estão dando ruim no celeiro, e a mãe, meu Deus, onde é que tá meu filho? Onde é que tá meu filho? Onde é que tá meu filho? A mãe vai até ele, e a força, ou uma parte da força tá no celeiro, já meio que transformando ali a situação ali de maneira mais forte, e meio que eles tentam fugir, a mãe e o filho não conseguem, quer dizer, o filho não consegue, a mãe volta pra proteger, né, num sentido de vou proteger meu filho, e os dois são fundidos na matéria, mano. Essa parte é muito bizarra, porque aí você já vê que o filme se descaralhou todo, né, porque em qualquer, tipo, a situação tá tão dentro da cabeça dos caras que, pra mim, é a minha única explicação pra esse momento. Eles não agem como seriam na vida real se aquele tipo de coisa acontecesse, né, que é o tipo de coisa, ok, vou levar pra casa e vou cuidar, né. Eu acho que eu não sei se isso seria exatamente a melhor solução pra aquilo que tá acontecendo, né? Você ter esse amálgama da mãe com o filho, que é um negócio muito assustador, né? É fonte de pesadelo mesmo. Uma coisa que eu achei interessante, né, na hora que ele chega lá no celeiro e vê a alpaca, né, me lembrou de um filme que você até citou aqui, André, que é o Enigma de Outro Mundo, né? Que é naquela hora que os cachorros, né, eles acabam meio que se transformando assim. Eu me lembrei um pouco dele, né? E deu pra ver que a cor, ela tinha 2 pontos, né? Um que era o celeiro, né? Que foi quando eles começaram a transformação lá. E o outro ponto é o poço, né? E, cara, eu já falei aqui que essa cena da mãe sendo fundida, né, ao filho, eu achei isso muito... Eu achei uma puta de uma jogada pra você colocar, né? Dentro de um filme de terror. Porque realmente fica uma cena que dá repulsa, né, cara? A forma como ela tá ligada com ele. É grotesco, né? Sim, você fica incomodado com aquilo. E aí quando ela vai beber água, ela fica lambendo como se fosse um cachorro e olhando pra cima, e você vai vendo a criança gemendo e ela gemendo. Isso pra mim só foi um ganho do filme, né? Só deixou ele melhor ainda, porque eu não consegui imaginar que eles fossem fazer aquilo. Eu não conseguiria imaginar disso. Então, pra mim, ficou bem legal. O que eu mais gostei nesse filme, como filme de terror, como uma apreciadora de filme de terror, foi justamente a robótica desses animais e desses monstros. Eu fiquei, assim, encantada assistindo. Quanto mais essa cena dava repulsa, mais eu tava com o olho brilhando, eu ficava assim, nossa, olha que robô lindo! Ele tá falando do robô, é o animatrônico, né? É esse efeito especial pra você colocar as criaturas, né? Sim, ele foi muito bem trabalhado nesse filme. Eu fiquei, assim, muito feliz com o projeto de produção desse filme, o projeto gráfico, além das cores que a gente tá se repetindo aqui, falando o quanto ela tava maravilhosa, mas também outros detalhes além disso. A casa é muito linda, gente, a fotografia, a frente dela, como o poço foi colocado na frente, é um trabalho muito legal. E tudo isso que o Euler tá falando, dessa parte da mãe com o filho, dessa eu não sei nem que palavra utilizar mais, sabe, além de monstro, dessa coisa toda misturado, mesclado, além de toda aquela sensação do materno, sabe, de como tudo isso aconteceu. Eu achei muito forte e muito bem produzido. Eu senti vontade de levantar e bater palmas pra esta cena. Não, quando eu vi essa cena primeira, assim, da mãe, assim, eu dei aquele sorrisinho de falei, cara, se esse filme não tinha me pegado ainda, agora ele me pegou, porque a cena ela é tão bizarra, mas tão bizarra que ela fica muito boa, assim. Ela realmente fica muito boa, você fica, caramba, eu tô realmente gostando disso. E eu acho que é aí que entra um pouco dessa pegada, talvez até um pouco trash, né, que é o tipo de coisa do... Se te pegou, eu imagino que vai ter gente que não vai curtir, porque eu acho que esse é o grande ponto de virada do filme era um filme super contido de terror, com algumas coisas
psicológicas acontecendo. Aí, de repente, vira essa coisa do trash do animatrônico e do monstro, que ele não tem vergonha de mostrar, né? Você tem aquela coisa de esconder o monstro até o momento final. Não, eles não têm vergonha mesmo. Você vai sendo levado àquele momento e você é obrigado a, tipo, olha comigo. A pessoa abre tuas pálpebras, olha, você vai olhar comigo tudo isso que tá acontecendo e é isso aí. E não tem volta, né? Eu acho que isso é muito ousado, assim, né? Eu acho que é uma decisão criativa muito interessante. E eu não sei, né? É questão de efeito prático, né? A Ilha do Dr. Monroe tem até um pouquinho disso, dessa questão desses efeitos práticos também, né? Aí, desse ponto de virada é que você vai ter toda essa loucura, né? Do pai assumindo um aspecto super paternalista, que até dado momento você tem apenas flashes disso no filme, né? Mas nesse momento ele vira aquela coisa do cara com a escopeta na mão. Não, eu vou proteger a minha família, custe o que custar, e ele é super mandão, e ele é super, né? Ele muda completamente a figura. E eu tenho uma teoria do porquê que isso acontece, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas isso é muito interessante, né? Você tem a figura da filha completamente aturdida com relação a todos esses eventos, o filho também, e aí a decisão dele de tentarem sair, que a parada tá super louca, né? Porque o pai, você já vê que o cara já tá com um parafuso a menos, né? E aí a família é levada pro porão, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, em paralelo, você tem o cara ali da Sedai indo na cidade de Arkham. Acho que é a cidade de Arkham, né? Ou não? Eu não sei. Sim, é a Arkham mesmo. É isso mesmo. Que é uma cidade... Eu não sei se é exatamente fictícia, não sei se tem uma Arkham na parada, mas é essa Arkham mítica do Lovecraft que tá em diversas histórias, né? Os especialistas de Arkham e tal, que depois também, pra a galera nerd aí do Batman, é aproveitada aí pro nome do hospício, né? Você tem essa cidade do Lovecraft, e ele tá lá fazendo pesquisa e falando, mano, isso aqui tem alguma coisa muito errada, né? E aí é o momento que ele descobre que a parada tá sendo super tóxica e volta pra alertar a família, mano, vocês têm que sair daí a todo custo, né? Porque inclusive tem radiação aí. E ele não entende exatamente a complexidade de tudo, porque é uma parada super diferente pra ele, mas ele consegue entender que é uma parada super tóxica. E é aí que você tem esse momento final do filme, né? E eu gosto que toda a loucura do Nicolas Cage, mesmo que exagerada, ela é pautada no motivo real, né? Que é o fato dele estar tomando uísque com água que deixa as pessoas malucas, né? Água do poço. Sim, mas mais do que isso, né? Eles já estão agora tomando banho, eles já estão comendo as frutas, né? Você tem aquela cena dele, cara, que é uma cena muito, muito Lovecraft, né? Que é aquela cena dele no banheiro, tomando banho, e tem uma parada na mão dele. Ah, e ele encontra no ralo, daí ele pega. Sim. Que nojo, fiquei com nojo. Nojo! Eu morro de nojo de coisa de ralo, né? Aí quando ele pegou aquele bagulho meio meleca, eu falei, que nojo. É, tipo uma água viva, né? Uma parada meio assim. Ai, que nojo. E a mão dele começa a descascar, né? Tipo, tu já começa a ver os efeitos dele, da corrupção nele. Né? Bracinho dele fica só o abacaxi, cara. Tem uma hora que tá parecendo um abacaxi aquele bracinho. Dá um negócio ruim também. Passa o hidratante, menino. Um abacaxi, que nojo! Ai, credo! Ai, eu não tinha pensado nisso, que horror! Mas deixa eu aproveitar, vocês falaram tanto sobre o Nicolas Cage, a gente tá falando tanto sobre essa virada também sobre o pai. Ele também tem uma cena muito boa. Eu acho que nesse momento o Nicolas Cage, ele realmente estava inspirado, sabe, assim, eu senti ali eu tive uma ligação, uma conexão com ele, foi quando ele fica muito nervoso e ele tá no carro e ele explode no carro. Aquilo dali foi tão próximo, até porque, né, eu olhei pro Andrei e o Andrei tava olhando pra mim, aí eu sei que eu faria isso também. E naquele momento, quando ele está, sabe, o efeito dessa água está nele, mas ele não tá tão nojento quanto esse braço, assim, sabe? Mas ele já tava nervoso. E aquilo, pra mim, aquela cena é muito mais ao conto do que o filme todo, sabe? Porque, tipo assim, não estava acontecendo nada e de repente ele estava estourando nervoso, ele tava ficando agitado. E gostei muito disso. Só que a partir daí desanda, né? Porque aí ele fica muito Nicolas Cage. Sim. E a gente até esqueceu de falar, né? Que tem das coisas que não tem no conto, né? É aquele personagem do caseiro. Vocês lembram do coroa que mora ali meio afastadinho, mas na propriedade? É tipo ermitão, né? Que foi meio que expulso da sociedade, né? Meio assim. Então, ele... Primeiro, na hora que ele apareceu, ele pra mim parecia o Alan Moore. Aí eu, gente, o Alan Moore tá no filme. Tá nesse filme. Assim, essa coisa ermitão. Mas ao mesmo tempo, ficou super desconexo, cara. Tanto é que, a gente não esqueceu só no programa, mas no filme mesmo, tinha hora que eu tinha esquecido dessa personalidade. Eu acho que ele ficou muito mais desencaixado do que o fato de terem utilizado a magia com a
filha. Sim. E voltando um pouco para esse cara e tal, ele é o cara da conspiração, né? Ele é o cara da good vibes, né? Ele é o cara que toma água do Rio de Janeiro, tá tranquilo, né? Essas coisas, né? Que coloca alumínio na cabeça, né? Mais natureba e tal. E ele tinha conversado, o menino da Sedai tinha conversado com ele no início do filme. E ele pra mim vai ser muito importante pro filme, porque ele vai assumir nesse final a parada mais pulp do filme pra mim, que mais soa pulp pra mim do filme, que é muito Lovecraft. Que a gente conhece Lovecraft por essa questão do horror cósmico, dessa coisa do ciclópico e dos monstros e tal, mas a gente esquece muito desse aspecto tipo, dos contos tipo Ar Frio, ou eu não lembro se é aquele do Sussurro nas Trevas, que tem um momento que os alienígenas estão colocando a cabeça dos humanos dentro de potes de vidro e elas ficam falando vivas, né? Foi no Sussurro. É muito Reanimator, né? Isso é assustador. Então, mano, e tipo assim, hoje em dia não convence ninguém pra questão de terror, porque é algo cientificamente forçado você colocar daquela forma. Mas esteticamente é foda, é maneiro. E a gente nunca não vê mais isso no cinema e tal, né? E aqui é meio que não acontece exatamente isso, mas tu vê que acontece algo muito parecido, né? O cara fica meio que preso ali, né? O cara mandando a mensagem pra sempre dentro da TV, e ele começa a enxergar as formas, tipo, como se a força estivesse se comunicando com ele de alguma maneira, né? E, cara, eu acho tão incrível quanto esse filme consegue fazer com que essa força, ela assuma características tão diferentes, mas ao mesmo tempo que se combinam tanto, né? Cada uma sofre de uma maneira totalmente diferente. Isso pra mim é muito incrível. Uma coisa que também, isso é muito questão de adaptação de mídia, eu entendo, mas algo que me incomodou um pouco depois que a família começou a ficar nervosa, começou a ficar alterada, antes dos efeitos físicos, né? Quando ela começa a ter essas mudanças, eu acho que o filme, ele correu demais, ele acelerou demais. Ele começou com uma forma lenta, muito mais próxima do conto. Aí, de repente, quando eles começaram a ficar ansiosos, começou a ter aquele clima, de repente, pum, já começou a aparecer a cor demais. Eu achei que foi muito acelerado. Eu não me incomodou porque pra mim dá o tom da urgência, né? É filme de terror, né? Filme de terror é muito assim, né? Tá tudo muito calmo e de repente é aquela correria. Precisa resolver a questão, né? A questão tem que ser resolvida, então eles têm que correr. Né? É pra querer a atenção, né? Da parada. E aí você tem esse momento em que a filha, ela tá desesperada. Ela tá todo momento, a partir daí, ela começa a ficar muito desesperada e meio que aflita e sem poder fazer muita coisa, né? Ela... o que eu vou fazer com essa situação? Até o momento que ela de fato decide, que é de fato, ela começa a consultar os seus livros de magia, e aí que a gente vê jogado na cama dela o Necronomicon. Que assim, é algo que é esperado pra uma adaptação do Lovecraft ter uma referência a isso, mas eu fiquei tão feliz quando apareceu que foi muito maneiro. Necronomicon, este livro que é tão polêmico, vou falar pouco e rápido dele, porque já falamos inclusive, né, temos aí um grande mundo freak falando sobre obras bizarras, enfim, blá blá blá, e tem o Necronomicon. Ele é um livro fictício, e esse livro tem um nome original, entre aspas, que é em árabe, que é o Al-Jazif, né? E esse Azif é uma palavrinha muito joia, porque no original, né, nos árabes, eles falavam que esse Azif tinha um significado de um barulhinho que você ouvia só de noite, e que eles falavam que esse barulhinho era assim, que eram os demônios conversando, tinha toda uma pira desse lance do Necronomicon. Então é real esse termo? O original em árabe? Então, o Lovecraft fala, eu não falo árabe, o Lovecraft fala isso. Tá, mas eu não falo árabe, não posso confirmar. Vou fazer como é que ela chama? Glória Pires, não posso opinar. Tem até uma treta lá de que tem vários tipos de vários tradutores que não concordam com isso. Enfim, eu acho que também é uma outra mitologia criada pelo próprio Lovecraft atrás de tudo isso. Mas o que é o Necronomicon? Só para fazer um resumo, né? Ele é um grimório, né? O grimório, ele é um livro onde os magistas, eles registram as suas vivências mágicas, as suas experiências. Tem gente que pode colocar também, registrar os sonhos nele, né? Depende muito do magista, tem gente que separa esses dois livros, mas ele é um grimório, e esse grimório conteria, e eu estou falando no condicional, porque afinal é um livro... ficcional, né? Que é fictício, exatamente. Ele tem uma série de rituais, ele tem uma série de magias para ressuscitar morto, para
você viajar de uma dimensão para outra, para você contatar um monte de entidades essas que também são citadas em um monte de outros escritos do Lovecraft, que é a galera, não só o menino Cthulhu, mas um monte de gente também que está dentro da mesma, então Shub-Niggurath, um monte de gente que está dentro da mitologia. Você pode trazer a entidade de volta, tu pode mandar a entidade embora. É um grimório que tem um monte dessas fórmulas mágicas. Só que existe uma grande discussão, porque tem uma galera que acha que o Necronomicon, o Lovecraft falou que ele é de mentira, mas ele é de verdade. Tem um monte de livros que as pessoas, durante a história, atribuem que, talvez, olha, o Lovecraft tenha se baseado neste livro para falar do Necronomicon, para não falar de uma coisa que realmente já existia e tudo mais. Inclusive, tem um livro que, se não me engano, é um livro muito doido aí, que foi banido por um papa, se não me engano, era o Gregório, e ele, que tem, inclusive, tem no museu isso, lá em Londres, você pode ver esse grimório. Então, assim, tem muita gente, muito pesquisador que fala que, não, o Necronomicon, ele pode ter este nome doidão e criado pelo Lovecraft, mas ele pode ter existido sobre outra alcunha ou em algum outro lugar. E aí, Necronomicon virou uma grande obra e perspassou, não é só do Lovecraft, você vê Necronomicon em um monte de filme. Euler está aqui, que não me deixa mentir, Ira está aqui, que não me deixa mentir, que são os especialistas no terror, que tem Necronomicon num monte de livro, num monte de filme de terror, né? Então ele extrapolou todas as barreiras, tal, e ele foi para outras histórias. E o mais doido é, pela filha ser uma bruxa, ou enfim, uma magista, a gente não sabe, não fica muito claro, mostra que ela está estudando o Necronomicon. Aparece em cima da cama, aparece ela vendo os símbolos que tem no livro e tudo mais, e parece ela lidando com isso. Eu queria só falar que a galera que fala que o Necronomicon ele existe é a mesma galera que fica mandando e-mail pro Andrei pra pedir pacto, assim. É a mesma pessoa. Não... Eu acho que talvez depois desse episódio, Andrei, você vai começar a receber e-mails pedindo pra vender o Necronomicon. Então eu acho que assim... Olha aí, ó. E eu vou vender, claro. Usa aquele golpe de publicidade, né? Já aproveita a ira aí. Eita! E escreve um livro chamado Necronomicon e vende, cara. Não sei se você que é autor aí. Olha aí. Eu não sei o que você tá esperando. Necronome Freak. Eu gostei muito do aproveita a ira aí, né? Tipo, o que as pessoas têm ideia do que é a ira que faz? Aproveita a ira aí. Nossa, eu sou o diabo aqui, né? Não, eu falei porque a ira é publicitária, né? Então aproveita que a ira tá por aí. O diabo. Exato. Mas o diabo, a gente sabe que o diabo é publicitário, né, mano? Né? Advogado é coisa do século XX, diabo hoje em dia é publicitário. A Ju foi perfeita a questão da Ju, que inclusive mostra um pouco dessa complexidade do primeiro. Tem gente que acredita que o Necronomicon existe, né? Eu não acredito, é ficção. O Lovecraft sempre afirmou, né? Inclusive na época em que ele escrevia os contos, tinha uma galera que ficava perguntando mesmo, né? Porque ficava super impressionada com os livros, falava, pô, essas paradas que é de verdade? E fala, não, maluco, sai pra lá, vai catar coquinho, não existe essa porra, não. E aí ele sempre falou, né? Ele sempre negou. Só que tem gente que fala, né? Não, porque ele na verdade estava canalizando outras dimensões, umbral, entidades transplutonianas, sei lá, qualquer coisa que você queira colocar aí. Inclusive, tem um podcast aí de magia que fica ensinando coisa pra você invocar, que é o Magicando. E tem uns episódios de Lovecraft lá, que é um episódio muito doido. Com a Ju, inclusive, o Ju brilha muito. Essa menina aí. A Ju invocando com tudo. É, tem também. Caralho. Agora, eu estou imaginando assim, o ouvinte vai dar o play e já vai começar a Ju... Nossa, a Ju tinha que fazer um áudio desse falando alemão, com palavras bem aleatórias, que a gente não sabe e não precisa. Pode ser a Ju pedindo pão na padaria falando em alemão. Vai parecer que ela tá chamando o Cthulhu. Aí eu vou ter que parar a ira. Porque se for pra a Ju ficar falando aleatório, aí eu também falo. Eu aí falo que é alemão. Então, se ela sabe falar alemão, ela tem que falar alguma coisa. Mas ela vai saber falar bonito. E o mais legal... Eu vou ler uma receita de bolo, mas interpretando. Ai, sensacional. Aí vocês vão achar que eu tô invocando. Aí agora vai ser a Ju que vai começar a receber e-mails pedindo pra vender o Necronomicon.
Pá. Logo mais o Twitter. Ju, como é que falaria lancei a braba em alemão? Ai, amigo, não me bota nessa enrascada. Ninguém quer levar processo. Porque a gíria é difícil, né? Eu teria que pensar, amigo, não vou falar qualquer coisa, não. Tá bom. Você pensa pro final do podcast. Tá bom. Enfim, referência ao Necronomicon, né? Eu consigo falar de alguns filmes, assim. Referência ao Necronomicon a gente pode ver, né, num clássico do terror da década de 80, a gente tem o Evil Dead, né? Sim. O Evil Dead, ele é pautado pelo Necronomicon. Né? Então eu acho que essa é uma história e no filme do Evil Dead ele mostra várias coisas, tudo isso que a Ju falou, e eu não sei se é na real, se é no Evil Dead ou se é na mitologia do Necronomicon, mas mostra também como um glossário, né, dos monstros que existem, assim, né? E tem o Stephen King, né? O Stephen King, se eu não me engano, no Revival, né, um livro dele que eu sempre indico pra todo mundo, que eu acho muito legal, que é uma homenagem do Stephen King ao Lovecraft e a Mary Shelley. Eles citam o Necronomicon lá também. E, cara, tem um dos finais mais horripilantes que eu já vi num livro, assim. Eu adoro. Total. Assim, isso é muito legal, né? Eu fico muito meio que me perguntando se realmente foi a menina que chamou pelo fato de que o Necronomicon sempre ele foi uma referência nos filmes, assim. Tirando o Evil Dead, que ele é de fato a coisa, mas você podia trocar o Necronomicon pra Bundonomicon, que tanto faz, né? Sim, funcionaria. Funcionaria tranquilo, porque eles criam também uma mitologia para o livro dentro do Evil Dead, né? Sim. É algo muito destacado, assim, né? E aí, cara, essa é a parte muito legal, assim, do filme, que eu vou descrever mais ou menos o que acontece. Você tem o cara da SEDAI chegando com o xerife, né? E em dado momento você fica até um pouco seguro que, cara, beleza, tem alguém armado aqui que vai defender qualquer coisa, qualquer loucura, né? Que a única pessoa armada dessa história toda era o Nicolas Cage com uma escopeta, né? Protegendo a esposa. E aí você tem essa coisa do... Você não entende o que o Nicolas Cage quer fazer, né? Ele joga a filha pra mãe, dando a entender que ele vai alimentar a esposa com a filha, né? Ele quer fazer alguma coisa ali que a gente não entende, a gente acha que vai ter esse momento de alimentação e tal. E aí é o momento em que ele chega, eles escutam o grito da filha, e aí o xerife dá um tiro no pai, mata o pai, eles conseguem destrancar a filha com a mãe. Eles ficam horrorizados com aquela cena. Dado o momento, a mãe morre, né? E a filha fica puta porque matam o pai. Ela não quer sair da fazenda. Eles vão até o outro lado pra avisar o Alan Moore que eles precisam sair da propriedade, né? Como a Ira batizou aí o nosso querido caseiro. E aí o cara, ele já tá muito louco e ele já tá falando mensagens super... Ele já tá ali em um com a criatura já também. Só que de outra maneira, né? Ele já transcendeu a parada. Ele tá em outra vibe. Até porque, se a gente for lembrar, ele é o cara que ele tá a todo momento bebendo aquela água como se não houvesse amanhã, né, mano? Ele tá mandando ver, né? Se o gelinho do uísque do Nicolas Cage tá lá, o cara tá mandando ver no copão de água todo dia, aquela vitamina marrom lá. E aí eles não conseguem, eles fogem. O xerife é pego pelas árvores, o que lembra muito uma cena do primeiro Evil Dead, né? Das árvores matando pessoas. E aí você tem esse momento, né? Que a filha, ela ativamente tenta fazer alguma coisa, ela começa a ler o Necronomicon, e aí você entra num momento totalmente interpretativo. O filho do meio, o filho mais velho, acho que ela é do meio, né? O filho mais velho morre porque ela escuta o cachorro no poço, que o cachorro desaparece no meio do filme, e aí ele tenta salvar o cachorro no poço, e a luz, né? A cor pega ele cai no poço, dá a entender que ele morre também. E aí a filha, ela sai de casa depois de ler o Necronomicon loucaça, depois de fazer todo o ritual louco lá, não sabe exatamente o que ela tá fazendo. Ela tá com um símbolo na testa, e aí você tem esse momento da catarse, né, de que a cor, ela de fato termina o que tem que fazer ali, e ela vai embora, né, e leva todo mundo junto, com exceção do cara da SEDAI, que é o cara que mais são ali do filme inteiro. E você tem uma cena que pra mim ela é muito impactante e ela é muito forte, de signo mesmo, né, visualmente falando, ela é muito foda, né, que após a cor ir embora, o que resta é o branco, né? Em teoria, o que dá a entender, não resta mais nada, né? Quer dizer,
toda a cor ali que a gente tava vendo no filme até então, não era mais a cor da Terra, era a cor tomando. E quando ela vai embora, o que sobrou? Não sobrou, não tem nada. Tipo, tudo fica meio que preto e branco. A única pessoa colorida ali é o cara do filme, é o cara da Sedai, olhando pro céu e vendo, cara, que rolê do Kleber é esse que eu me meti, né? E aí a gente tem o final do filme que fica muito interpretativo. E aí eu gostaria de perguntar pra vocês, pra onde vocês acham que a galera foi, né? Se é que foram pra algum lugar, né? Se é que não morreram, né? O que vocês acham? Antes eu posso falar que eu acho essa cena muito linda, essa cena final, assim, de ele tá no meio e tudo destruído, assim. Eu acho que é aquela cena que dá pra você pegar um print dela pra você, porque ela é muito bonita mesmo. Sim, e eu acho conceitualmente foda. Juliana, o que você achou? Ai, deixa eu ver. Porque quando eu li o conto também, eu fiquei muito perdida e eu fiquei muito tempo pensando, né, o que tinha acontecido. Na minha humilde opinião, eu acho que foi todo mundo meio que fagocitado por essa entidade, por essa cor, né? Eu trato a cor muito como entidade mesmo, a coisa que o Euler falou, que é um personagem, né? Eu acho que todo mundo foi fagocitado por aquilo, cara. Eles vivem de alguma forma, só que dentro daquela egrégora maior, assim. Eu acho que tá todo mundo lá. Tá todo mundo louco, tipo, vibrando a mesma loucura da cor, mas tá lá. Pra mim, eles estão vivos lá dentro. Essa é a interpretação. Então eles foram embora junto com a cor. Eu acho que eles foram embora junto com a cor. E eu acho que a cor passa por vários lugares. Eu acho que não é só o planeta Terra. Na minha teoria que eu criei, eu acho que essa cor vai passando pelos lugares e vai fagocitando um monte de gente, um monte de coisas. Eu acho que essa leitura da Ju, ela faz sentido, porque em determinado momento você vê o Nicolas Cage maluco lá, né? Que toda a família dele, mesmo morta, ela tá ali, né? E em determinado momento você vê uma cena que tá o Nicolas Cage sentado e todo mundo da família dele tá lá em volta, né? Eu acho essa leitura da Ju bem coerente e tendo aí com ela. Então concordo com a Ju. Não, mas isso aí é nosso lar, né? Tá no nosso lar, essa galera lá, né? Que horror. Não, mas brincadeiras à parte, e você, Ira? A minha teoria se aproxima da Ju. Eu também concordo com isso, que foi todo mundo fagocitado ali. Eu acho que houve essa mescla, mas eu não acho que as pessoas sobreviveram. Eu acho que elas foram tipo comidas, que nem a gente come um alimento. Então, como a cor veio do espaço, a gente pressupõe que é um extraterrestre, porque não é no conto não é definido que isso é um extraterrestre. Então, estamos supondo que seja um extraterrestre, veio aqui e pegou o seu alimento. Mas pra mim, a partir do momento que essa cor, esse ser se alimentou dessa substância, é como a gente come também, sabe? Ingerir, fez a degustação, morreu, acabou. E aí, a partir do momento que ela saiu da Terra, acabou. Entendi. Eu também acho que ela também... Olha, eu também acho, né? Isso é na minha cabeça igual na da Ju. Eu também acho que ela passa de outros planetas, mas eu não acho que ela vai vivendo tudo isso. Pra mim, é como se ela estivesse comendo. Saiu daqui da Terra, de repente cai em outro planeta, acontece a mesma coisa. Um gafanhoto, né? Consome e vai embora. Isso, vai comendo. Pra mim, ela tá comendo. E isso faz muito sentido com a ideia do horror cósmico, né? Porque no horror cósmico, nós, seres humanos, somos nada, né? Só estamos aí à mercê do universo e qualquer momento a gente pode morrer pra qualquer pessoa, pra qualquer outra entidade, qualquer outro ser, a gente é simplesmente um inseto, que a gente pode ser comido e simplesmente desaparecer, né? E foi o que aconteceu. Todo mundo, as árvores, e tirando o cara da Sedai, né? Todo mundo desapareceu, né? Como um inseto. Cara, o que eu achei no conto, e aí eu não sei, a Ju, ela leu mais recentemente, eu não sei se, eu acho que então não foi isso que ela interpretou, porque pra mim ficou muito claro, lendo o conto, então pode ser muito parte da minha interpretação também, que a cor, na verdade, ela é uma cor, de fato, ela é uma forma de vida, que ela é um espectro de luz e ponto, que é uma cor que a gente não sabe, não conhece, não consegue, a gente não consegue enxergar, não consegue enxergar, tipo, não tá vendo, a gente não consegue interpretar direito, né, uma cor muito doida, e pra mim, o que a gente vê na verdade, é o ciclo de nascimento dela. Vamos colocar assim. É como se ela estivesse indo para um estado de maturação. Chega um ovo, ela tá lá, ela puxa a energia do solo, das coisas, ela toma conta, ela cresce, e em dado momento ela vai embora. Por quê? Porque ela já virou uma luz madura, né? Uma entidade madura, e ela vai fazer as coisas dela. Isso pra mim tem mais a ver com horror cósmico do que se alimentar. Porque se alimentar pra mim não é horror cósmico. Isso aí é qualquer filme de ET. Vem pra cá pra se alimentar, pra fazer alguma coisa. Isso é muito mundano. Vai se alimentar, vai pegar riqueza, vai explorar, vai escravizar.
isso pra mim é muito mundano, né? O que é, pra mim faz muito mais sentido ela tá aqui, a gente não sabe qual é a agenda dela, o que ela tá aqui, se ela tá fazendo, se ela de fato é senciente. Eu, pelo menos, entendi como ela não consegue se comunicar. No filme, com certeza ela consegue. Ela se comunica com todo mundo. O Nicolas Cage vê na TV, o carinha vê no rádio, ouve no rádio. Você tem essa tentativa dela se comunicar. E você tem mais do que isso. Você tem algo que eu achei ainda mais ousado no filme, que é aquele momento em quando eles estão no casebre do caseiro, você tem aquele momento de visão do... Não sei se é o planeta da onde a cor veio. Você tem aquele momento que eles veem um planeta muito Lovecraftiano, né? E aí tem alguma explicação ali que eles não se esforçam em te fazer entender, de que você interpreta, né? E aí, cara, eu fiquei muito doido com esse filme e eu comecei a procurar e eu achei umas curiosidades muito legais aqui, que não necessariamente tem a ver com o final, mas eu acho que consegue amarrar depois com o final. Então, curiosidades aleatórias por enquanto, né? Você tem, dado momento, o cara da Sedai, ele tá com uma camiseta da Miskatonic University, não sei se alguém pegou, mas que é uma entidade, é uma faculdade muito conhecida nos contos de Lovecraft, né? Então fica aí um easter egg aí pra vocês, o próprio Necronomicon. E aí a gente tem umas coisas interessantes. O Lovecraft morreu com câncer no intestino, né? Bem novinho. E eu não sei se isso é dado a entender no filme, mas eu achei que é uma referência, pelo menos, muito similar, né? Que a mãe tá com câncer, né? E você não sabe que tipo de câncer é. Então eu achei que pode ter sido uma referência, mas não ficou muito claro pra mim. A Lavínia, né? O nome da filha, né? Que faz a magia, a Wicca, ela não existe no conto, mas o nome dela é uma referência a uma personagem de um outro conto chamado Dunwich Horror, que é um conto de um culto, né, que vai tentar, que cria uns filhos gêmeos, né, que um deles é o capiroto, é o Messias de Lovecraft, né? O nome do cara da Sedai é Ward Phillips, e é bom lembrar que o nome do autor é Howard Phillips Lovecraft. Então temos aí uma referência, né? E aí, uma outra curiosidade é que o Nicolas Cage, ele queria fazer um filme de adaptação do Lovecraft porque seu pai era um grande fã da obra. Então, é muito legal saber disso. E aí, acho que a Ju vai gostar dessa. O diretor, né, o Richard Stanley e o Henrik Muller, que também foi responsável pelo filme, acho que é um produtor, eles fizeram um ritual Lovecraftiano pro deus Yog-Sothoth pra realizar o filme. Rapaz, mas deu certo, hein? Vou dizer que deu certo, hein? Eu vou falar, mano, eu não sei como é que... Acho que é um filme de 10 milhões e que, assim, ele não foi pro circuito todo de cinema. Ele é um filme que ele não deu lucro. Ele é um filme filme de festival, né? Tem com o Nicolas Cage, uma super produção. Cara, como é que eles fizeram esse filme? Não sei, Capiroto explica. E isso que eu achei mais empolgante. Espero que se concretize. Esse filme, ele seria o início de uma trilogia Lovecraftiana. Olha que massa. Você teria esse primeiro filme e o segundo seria a adaptação desse conto que eu acabei de citar, o Dunwich Horror. E então seriam 3 filmes baseados em Lovecraft. Já se concretizou, tá? Ele já afirmou que ele vai fazer esses 3 filmes. Ele só não vai falar qual que vai ser o terceiro filme, porque o Lovecraft ele já tá em domínio público, né? Então, se ele falar, qualquer pessoa pode entrar na frente e fazer, que não dá problema nenhum. Legais, assim. Ah, verdade. Mas vai acontecer. Vai acontecer. A trilogia vai rolar. Ah, que massa, mano. Não, é que assim, a pessoa que querer fazer é diferente da pessoa conseguir dinheiro pra fazer, né? Tem isso também, né? Tem essa. E é isso, né, mano? E agora, juntando isso um pouco à minha interpretação, mano, eu acho que aparece uma entidade no filme, que não é a cor só. Você tem essa cena do visual desse outro planeta, tem uma certa entidade, ou uma estátua, uma forma ali, que a gente não consegue entender o que é, mas a forma da cabeça daquela entidade, sabe o que me lembrou? Me lembrou muito o Nyarlathotep. O Nyarlathotep, ele é o ser mais próximo da raça humana, ele é o ser que mais entende a raça humana, tanto que ele já esteve aqui na Terra, ele já foi faraó deus, ele já foi um monte de coisa, ele consegue se mesclar aos seres humanos, ele consegue aparecer com qualquer forma, e a forma dele mais comum, que é a forma original, é uma forma que ele tem a cabeça de um tentáculo. Vocês não acharam que a cabeça daquela forma é muito semelhante a essa descrição? Sim, e também eu acho que essa entidade, ela é também citada, né, porque quando o ermitão ele tá falando, ele fala que eles estão vivendo por baixo, né? Que ele consegue ouvir os passos dele, né? Como assim? O ermitão, ele tá com um rádio colocando no chão e falando que tá ouvindo quem veio do espaço. Tá. Então, tem alguma coisa veio do espaço, né? O que é essa coisa? É a entidade que chegou do espaço? É essa entidade que você tá comentando? Pode ter sido, né? Sim. Pode ter sido, não sei. Vocês acham que é plausível?
Minha teoria? Olha, primeiro sobre as curiosidades que você falou, a maioria eu não sabia, mas eu achei interessantes. Fiquei intrigada com algumas. Então, eu tô meio assim com a sua teoria, entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho legal, eu tô meio intrigada. Eu não sei ainda se eu concordo ou não com você. Ó, eu acabei de pegar aqui a cena. Vamos ver ela de novo. Vou jogar aqui no Sky pra vocês. Vou deixar aí também no post pra galera. Ah, pode crer. Tem uns seres, né? Sim. Uma... Cena bonita da porra. É muito linda, né? Nossa. Eu acho que um puta de um ponto positivo desse filme é que esse filme inteiro ele é bonito, né, cara? Até a cena da mãe, assim, ela é esteticamente bonita, né? Nossa, esse filme, ele foi muito bem produzido. Faz muito sentido, revendo. É uma coisa que a gente conversou, né, André? A gente precisa ver esse filme de novo. É um filme que a gente tem que estar revendo pra poder pegar esses detalhes, né? Realmente, quando você falou, eu não tinha pensado tanto, mas agora vendo toda essa cena, que cena? Sim. Enfim, eu acho que sim, né? Eu acho que tem aí algumas referências aí que o pessoal pode pegar. E, enfim, né? Eu só quero mais filmes de terror com o Nicolas Cage, assim. Eu acho que os dois filmes que ele fez... Eu acho que os dois filmes que ele fez, assim, foi dois filmes que... Cara, o Mandy, ele é um ótimo filme. Se vocês não viram ainda, eu recomendo, que é bem legal. E esse aqui também, cara. Acho que o Nicolas Cage achou o lugar dele, fazer filme de terror. Sim, total. Eu acho isso muito legal. E, cara, antes de mais nada, eu queria dar uma leiturazinha assim. Cara, eu acho que ele é um filme que ele fala muito sobre família e sobre união. Eu tava conversando com a Ju e você tem esse símbolo na cabeça da menina. E assim, dá pra ver que o cara fez uma salada esotérica nessa coisa toda e tal. Mas ele puxa muito... você tem esse símbolo na testa dela depois desse ritual final, que é o símbolo da Otala, de runa nórdica. Você sabe, obviamente você sabe. Explica pra gente o que é Otala, Ju. É uma das runas, né, do Futhark. E ela é uma runa que ela não é a representação direta, mas ela é muito ligada a Odin, porque ela tem a ver com família, ela tem a ver com ascendência, né? De onde a gente veio, para onde, né? Quais foram os valores que na nossa formação vieram de avós, de pais, de tios e tias. Então, como é que a gente se constrói a partir do que veio antes e o que a gente é agora? Né? E eu tô resumindo bastante, eu tô resumindo os pontos que eu acho que tem a ver com o filme, tá, gente? Porque senão aí é outro programa. Mas, nesse sentido, eu acho que pode fazer bastante sentido, né? Em algumas horas eu acho que é o Otala, algumas horas eu acho que é uma outra runa, que meio que aparece, que ela meio que dá o limite dela ali dá uma cortada, mas eu acho que ela se assemelha mais a Otala e é um lance desse, né? De você olhar o que veio antes, analisar o que você herdou pra você continuar dando seus próprios passos, né? Sim, cara, eu acho que de alguma maneira, eu não consigo chutar uma alegoria que esse filme seja, eu não consegui achar um código que destrava o Nintendo, mas eu acho que é um filme que ele fala muito disso, né, cara? É um filme que ele fala muito de família, é um filme que ele fala muito de tradição. Você tem o Nicolas... Todo mundo se fode por causa de família desse filme, já repararam? A mãe se fode por causa do filho, porque vai proteger o filho. O pai se fode a todo momento porque ele tá buscando ali a união da família e tal, e ele tem esse medo dele de ele não querer ser igual ao pai, e ele acaba se tornando... Olha que doido. Por causa da cor, ele acaba se tornando... Ele não gosta de ser esse cara... Eu tô usando conservador, mas não tô usando essa parte política do conservador. Eu tô usando mais essa coisa do tradicional. É que tradicional também tem outras questões, deixa eu... Ele não queria ser essa coisa do anterior a ele, né? Ele tem problema com isso, né? E em dado momento ele assume isso. E fala, não, beleza, é isso. O filho... Ele tenta salvar o cachorro e se fode também, né? E você tem ela, em dado momento, ela desiste de tentar salvar a família pra se juntar à família, né? Então eu acho que você tem a cor muito trabalhando nessa leitura de união familiar, de certa forma, união familiar do inferno, e tradição. União, família, tradição e Lovecraft, né? E Nicolas Cage, né? E Nicolas Cage, cara. E eu gosto muito, mano. Espero que tenha mais filme, porque, cara, pra mim de longe, não que não tenha seus defeitos, até porque se você for comparar com os concorrentes é duro, né? Mas é o melhor filme de adaptação do Lovecraft, cara, não tem nem o que comentar, né? Tirando a Aniquilação, que tem muita referência. Mas brincadeiras à parte, é isso, né, mano? Eu gostaria de agradecer muitíssimo a todo mundo que ficou até aqui, a você, queria que você comentasse o que você achou do filme, e agradecer também. Eulê, faz um jabazex aí onde que o pessoal te escuta. Bom, eu vou pedir pra vocês me seguirem no Twitter, né, que é @FelixZ,
Euler. Eu tô sempre lá falando sobre terror, falando sobre cinema, falando sobre as dificuldades da vida de quem trabalha na rua. Eu tô em muito lugar. Lá no meu Twitter você também encontra os projetos que eu tô envolvido, né? Eu tenho um perfil no Twitter que indica podcasts, eu escrevo em 2 sites de cinemas. Vai ter um projeto sobre um livro de terror aí que tem até pessoas que estão nesse podcast que estão envolvidas, né? Eu tô organizando, então fiquem de olho lá. E sigam, né? O meu podcast, que é o Necronome Conversa, que é um podcast semanal de terror. Eu tô sempre lá falando sobre terror, tanto no site quanto no podcast. Eu pesquiso bastante, então eu tento sempre fazer uma coisa legal. E me sigam lá, que é isso. Muito obrigado, Andrei. Muito obrigado, Ira. Muito obrigado, Ju. Vocês sabem que eu adoro o podcast de vocês e tô muito feliz de estar aqui gravando com vocês. Show de bola. Alguém quer fazer mais algum jabex ou deixar a mensagem final? Roxo e rosa é bonito, é legal. Nossa, feijoada. E é isso. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Gostaria de lembrá-los... Caralho, eu tô com um pelinho de pêssego na garganta. Ou, enfim, de coisas... Eita, rapaz! E, ficou boa assim, a explicação? Era ficou ótimo. Então tá bom. Ótimo. Ô, Ju, o Euler nem sabe também. Eu chamo o podcast do Euler. O André me corrigiu hoje e eu falando o Necronome Conversa. Mas é assim mesmo, tá? O Andrei que falou errado no começo do episódio. Tá vendo, Andrei? Tá vendo? O Andrei Fica brigou enchendo a aqui. bola da Era Mem pra você vai ver onde que tu vai parar. Ele brigou aqui em casa comigo dizendo que eu tava errada. Não, tá certo.